Aí, beleza. Então, gente, para quem não me conhece, meu nome é Fernanda, eu sou lá da Vila Feliz, tá? Então, hoje eu vou dar essa aula de violência contra a mulher. Teve essa mudança aí na programação, hoje era para ser DIU em Planon, mas a gente está aí na expectativa que as aulas voltem, e como o DIU em Planon é uma aula mais prática, mais dinâmica, daí é melhor a gente deixar para depois, né, para vocês terem na prática mesmo, tá? Tá todo mundo me ouvindo bem? Tá legal o áudio? Tá tudo ok? Então, beleza. Tudo ok. Ano passado, quando eu comecei na UP, eu fiquei muito feliz quando me deram essa aula para dar, porque é um tema que eu falo bastante na minha vida normal e eu abordo bastante com vocês na unidade de saúde e tudo. E na minha prática da residência, eu vivi bastante essa questão de violência contra a mulher também. Então, eu gosto bastante do tema, tá? Vocês podem ir me interrompendo quando vocês acharem necessário, tá? Então, para todo mundo lembrar, né, o número para a gente fazer a denúncia, né, de violência contra a mulher, 180. Qualquer um de nós pode fazer essa denúncia, não precisa necessariamente ser profissional de saúde, tá? Então, 180. Então, para a gente começar, alguns dados epidemiológicos da violência contra a mulher. Tem essa pesquisa do Data Senado, que é uma pesquisa feita pelo telefone, que mostra que uma a cada 5 mulheres já foi vítima de algum tipo de violência doméstica. Dentre essas, 7 em 10 sofreram algum tipo de violência física, 48% violência psicológica, 1 em 10 algum tipo de violência sexual e 3/4 dessas mulheres entrevistadas falaram que era uma violência diária ou semanal e em 3 em 10 mulheres eram por mais de 5 anos. Então é extremamente prevalente. Se você pensar que uma em cada 5 mulheres, se você tem um grupo de 5 amigas, pelo menos uma já sofreu algum tipo de violência. Os motivos das mulheres não denunciarem, não irem atrás disso, a maior parte delas, 2 em 10, né, não fazem nada por preocupação com os filhos, medo da vingança do agressor, porque a gente tem que lembrar que o agressor, a maior parte das vezes, está dentro de casa, né? Então, é o parceiro dessa mulher, é o irmão, é o pai. Então, elas têm medo por conta da relação com os filhos, medo da vingança do agressor, e muitas delas acreditam que aquele episódio foi o último e que isso nunca mais vai acontecer. Então, por mais que a gente esteja vendo que o movimento feminista está crescendo, as mulheres estão ganhando uma certa força, a pesquisa Data Senado mostrou que entre 2003 e 2013, o número de homicídios praticamente dobrou. Foi de 2.937 para 4.762 homicídios, o que é um número muito importante, né? Então, considerando que a mulher tem ganhado força, também está aumentando o número de violência contra a mulher. Então, por que que isso acontece? Se vocês observarem aqui nos slides, vocês vão ver que a cultura machista, não sei se vocês estão conseguindo ler aí, mas a cultura machista é um dos maiores problemas em relação à violência contra a mulher, porque das pessoas entrevistadas, entre homens e mulheres, foi visto que a mulher que é agredida e continua apanhando é porque ela gosta de apanhar. E assim, essa afirmativa, 42,7% dos entrevistados concordou totalmente com isso. Então, olha o quão grave é essa afirmação. Outra coisa também, se as mulheres soubessem como se comportar, haveria menos estupros. E se vocês olharem aqui, praticamente metade das pessoas concordou ou parcialmente ou totalmente com essa afirmativa. Então, a cultura machista ela é muito importante no nosso meio e ela acaba estimulando, sim, a violência contra a mulher. Todo mundo conhece a Lei Maria da Penha, né? Eu imagino que não seja uma novidade. Então, a ONU falou que a Lei Maria da Penha ela é uma das 3 leis mais avançadas de enfrentamento contra a violência contra a mulher no mundo. Então, de tão importante que essa lei é. E ela fala que existem 5 tipos de violência contra a mulher. Então, vocês têm que lembrar que não é só o abuso sexual e não só a violência física também. Considera também violência moral, patrimonial, que é muito importante, e a psicológica,
quem já passou comigo na unidade, em algum momento eu falei que o quê? Que a gente tem que sempre estimular as mulheres a procurarem a independência financeira, porque essa questão da violência patrimonial é muito importante. Muitas mulheres, elas continuam vivendo a questão da violência doméstica, porque elas não conseguem, não têm condições de ter uma independência financeira, ou elas não trabalham, ou elas deixam de ter a vida delas para cuidar da família. Então, isso é muito importante. Então, sempre que vocês puderem, estimulem a mulher a procurar a independência financeira. Não sei se todo mundo conhece a Maria da Penha, né, que é a dona da lei, né? A lei leva esse nome por conta dela, ela é uma farmacêutica e bioquímica. Ela é ativista pelos direitos da mulher e contra a violência, e ela teve essa questão de tentativa de homicídio pelo marido por duas vezes. A primeira vez foi por arma de fogo, que deixou ela paraplégica, e a segunda vez foi por eletrocução e afogamento. Então, ela viveu isso e, por conta disso, ela passou a ser uma grande ativista pelos direitos das mulheres. A Convenção Interamericana, que aconteceu em 1994, ela veio para prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher. E ela definiu a violência contra a mulher como qualquer ato ou conduta baseada no gênero que cause morte, dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico à mulher, tanto na esfera pública quanto privada. Então, no trabalho também a gente vê que muitas mulheres sofrem com a questão da violência. Então, bem importante que todos nós sempre lutemos pelo fim da violência contra as mulheres, porque não é só um problema da mulher que está passando, e sim de toda a nossa sociedade. Então, eu vou focar mais a nossa aula um atendimento às vítimas de violência sexual, tá? Então, isso é muito importante, é uma coisa que cai em prova, tá? Então, é bem importante vocês saberem como manejar, quais as profilaxias que devem ser feitas ou não, como que deve ser feito esse atendimento, o segmento dessa paciente, tá? Então, qualquer dúvida, vocês vão parando, tá bom? Eu baseei a aula, então, no protocolo de atendimento às pessoas em situação de violência sexual aqui do Paraná, tá? É um protocolo agora de 2018. Ele é baseado na legislação brasileira e também nos protocolos de atendimento também aos portadores de infecção sexualmente transmissível e também nas diretrizes do Ministério da Saúde para atendimento à violência sexual, tá? Então, aqui, a OMS definiu como atendimento, como violência, o uso intencional de força física ou do poder, realizado ou uma ameaça contra si, outra pessoa ou contra um grupo ou comunidade, que resulte ou tenha grande possibilidade de resultar em lesão, morte, dano psicológico, deficiência de desenvolvimento ou privação. Então, qual que é a importância do atendimento das vítimas de violência sexual? A violência sexual, ela vai gerar um grande impacto na saúde física, psíquica e reprodutiva da pessoa e também dos membros da família dessa paciente. Eu vou focar na mulher, mas assim, a gente tem que lembrar que quando uma pessoa é vítima de violência sexual, muitas vezes ela carrega sozinha esse fardo, digamos assim, com ela, mas a maior parte das vezes ela leva para toda a família dela, porque é uma pessoa que ela vai estar mais vulnerável, vai estar se sentindo mais insegura, vai ter medo, pânico, vai ter essas questões das fragilidades emocionais, vai perder a autonomia. E toda a família, todo o meio que essa pessoa está inserido vai sofrer as consequências junto com ela. É muito comum no atendimento das vítimas de violência sexual, a gente vê as pessoas que elas chegam em estado de choque para a gente fazer o atendimento. Muitas delas não conseguem fazer o segmento depois com a gente, porque elas não conseguem sair de casa, elas têm prejuízo da sexualidade depois, elas não conseguem ter novos parceiros, elas não conseguem trabalhar se a violência foi praticada no meio do trabalho. Então, assim, é muito, muito importante. Muitas mulheres acabam desenvolvendo depressão importante depois dessas questões de violência. Então, elas ficam bem vulneráveis mesmo. E vocês têm que lembrar que a gente está vivendo essa questão da pandemia, né? E a violência sexual também tem proporções pandêmicas, porque ela é independente de classe social, raça, etnia ou religião. Qualquer sociedade tem um número grande de violência sexual. Aqui no Brasil, a gente tem um número mais aumentado ainda. Então, vocês têm que lembrar que isso pode estar acontecendo na casa do seu vizinho ou, às vezes, até dentro de casa mesmo, tá?
Então, no Paraná, entre 2010 e 2016, foram notificados 103.707 casos de violência doméstica, sexual e outras formas, sendo que todos esses casos, 65,4% foram contra as mulheres, tá? Da parte sexual, a maior parte também foi mulheres, 87,5% foram vítimas de estupro, e em primeiro lugar estavam as mulheres entre 10 e 19 anos, e em segundo lugar as pacientes entre 20 e 29 anos. Então, assim, é um problema de saúde pública importante, porque olha só o tanto de casos, e isso que a gente tem uma subnotificação muito grande, porque tem muitas pessoas que têm muito medo de fazer essa denúncia, de procurar atendimento, né? E a gente vê que a gente tem que lutar, sim, pelas mulheres, porque elas são a maioria ainda, tá? Como que a gente faz esse atendimento? Então, o serviço que vai atender essas pacientes é um serviço de atendimento multiprofissional, que está bem longe de girar só em torno do atendimento médico. Aqui em Curitiba, por enquanto, os serviços que fazem atendimento às vítimas de violência sexual são o Hospital de Clínicas, o Hospital Evangélico e o Pequeno Príncipe para crianças, tá? Então, a equipe ela tem que ser articulada, ela tem que saber escutar, tem que saber como receber essa paciente, garantir o sigilo, respeitar as escolhas da paciente e tem que ser desde a recepção até a pessoa da farmácia que vai dispensar as medicações, tá? Então tem que estar todo mundo trabalhando em conjunto para saber como receber essa paciente adequadamente. Num serviço de atendimento à vítima de violência sexual, quando normalmente é um serviço que tem a ginecologista junto, tá? Que tem atendimento ginecológico junto, essas pacientes elas vão ter prioridade no atendimento. Então, mesmo que tenha gestante para ser atendida, quando chega uma paciente vítima de violência sexual, que ela fala que ela veio por conta da violência sexual na recepção já do serviço, ela já é passada na frente de todas as outras pacientes por todas as questões de profilaxia que a gente tem que fazer e para a gente tentar diminuir mais ainda o dano causado por essa violência na paciente, tá? Então, o acolhimento que eu estava falando, ele é diferente da triagem tradicional, tá? Porque ele já desde o início ele não segue aqueles parâmetros que a gente tem, azul, verde, amarelo, vermelho. Não, é violência sexual, essa pessoa já é passada na frente das outras pacientes, tá? Claro, salvo exceções de urgência e emergência de gestante, por exemplo, daí não. Então, já a secretária que está fazendo a triagem, ela já vai gerar uma ficha e já vai passar essa paciente para ser atendida. Pode ser, o acolhimento pode ser feito tanto por enfermeiro, assistente social, psicólogo, ou quando não tem, pelo próprio médico mesmo. A gente sempre tem que garantir a questão da privacidade, do sigilo, tá? A gente tem que garantir que o tempo entre o abuso e as profilaxias seja o menor possível, por isso que a gente vai priorizar o atendimento e a gente tem que fazer um registro em prontuário bem adequado também, tá? Precisa ser o médico para fazer esse primeiro atendimento? Não. Então, a paciente ela vai chegar, ou enfermeiro, ou psicólogo, assistente social que estiver ali na triagem vai receber essa paciente, vai pegar a história e já vai começar a preencher a ficha de notificação. Quanto menos a gente fizer a paciente repetir a história, é melhor pela questão psicológica associada. Então, a pessoa que está fazendo o acolhimento dessa paciente, quanto mais dados ela tiver, quanto melhor for a história que ela conseguir já de início, é melhor para a gente garantir que a ficha seja totalmente preenchida e que a paciente não precise ficar repetindo a história múltiplas vezes, porque isso não é bom para a paciente. Então, aqui no Paraná, a pessoa que vai estar fazendo esse acolhimento da paciente, quando a paciente chega e faz o acolhimento e ela não passou numa delegacia antes, quem está fazendo o acolhimento tem que entrar em contato com a delegacia da mulher ou a delegacia que estiver aberta, né, na ocasião, e tem que fazer o pedido de exames periciais. Uma coisa importante, isso é diferente de boletim de ocorrência. A gente liga na delegacia porque para o perito poder fazer os exames relacionados à parte de IML, de perícia médica, ele precisa ter essa guia de exames, mas isso não é o BO, tá, gente? Uma coisa que vocês têm que lembrar,
quem é vítima de violência não é obrigado a fazer boletim de ocorrência, tá? Para o perito ir até a paciente e fazer os exames, também não é obrigatório que ele tenha um boletim de ocorrência. A gente só precisa dessas guias de exames periciais, tá? Que são guias de lesões corporais, ato libidinoso, conjunção carnal ou toxicológico, que a gente precisa ter para que o ML consiga dar entrada no processo de toda a parte de perícia médica, tá? Então, o atendimento clínico, ele tem que ser breve, pontual. Muito importante, gente. Não precisaria nem estar falando isso, mas é importante falar. A gente não tem que fazer juízo de valor pelo momento que a paciente está passando. Então, assim, ela está ali falando o que aconteceu, a gente não tem que ficar questionando, a gente tem que perguntar dados importantes para a gente preencher a ficha de notificação, mas a gente não tem que questionar e a gente não tem que julgar de forma nenhuma. A gente tem que lembrar que a gente está na frente da vítima, tá? Então, a gente não tem que ficar fazendo esses julgamentos, tá? Então, aqui tem todas as informações que tem que conter durante a tua anamnese e que a gente precisa também para a gente preencher a ficha de notificação corretamente. Então, aqui o local, o dia, a hora da violência, história clínica detalhada, o tipo de violência, forma de constrangimento. Muito importante, se a paciente souber descrever, dar características do agressor, tá? Então, isso é bem importante mesmo, tá bom? E mais importante, a gente tem que preencher a ficha de notificação, tá? Quando é caso de violência sexual, é ficha de notificação compulsória, que a gente tem que preencher até 24 horas para encaminhar para a Secretaria de Saúde, tá? Os outros casos, eles não entram em ficha de notificação compulsória, mas violência sexual, sim, tá? Eles não entram na questão de encaminhar em até 24 horas, tá bom? Então, aqui, né, de volta, só para lembrar, ficha de notificação compulsória imediata tem que ser encaminhada em 24 horas, tá? Os outros casos de violência é ficha de notificação compulsória também, mas não precisa desse encaminhamento de até 24 horas. Então, aqui, alguém perguntou Quem faz? Eu. Oi? Quem faz aquelas perguntas que a gente viu que estava naquele box azul lá? É o Quem médico? faz essas perguntas é quem faz o acolhimento da paciente, que pode ser o enfermeiro, psicólogo, assistente social ou o médico. Então, por exemplo, quando ela passou na triagem, no acolhimento, e chegou em você, médico, por exemplo, e tá faltando algum dado desse, daí a gente pergunta também. Mas se tá tudo completo, a gente não precisa ficar fazendo ela repetir a história, tá? Obrigada. Professora, Oi. por exemplo, chegou essa vítima, eu faço essas primeiras perguntas, a triagem, no caso, faz conta que eu estou numa UBS. Eu tenho que transferir ela para um centro de referência, tipo o HC, ou Se a professora você falou está do outro. aqui, se você está aqui em Curitiba, sim, porque a gente tem referência para atender essas pacientes. Só que isso é outra coisa muito importante. Foi muito importante essa tua pergunta, Alfredo, porque assim, a gente não pode postergar o início das profilaxias. Então, assim, ela chegou na tua unidade de saúde, se você está aqui em Curitiba, você mesmo já pode fazer o acolhimento, preencher a ficha de notificação. Se você tem as medicações para profilaxia, você já começa todas as medicações ali naquele momento na unidade e daí encaminha ela para o serviço de referência, porque daí a questão de perícia do IML, se é menos de 72 horas, o perito do IML ele vai nesses hospitais de referência fazer o exame da paciente. Se é mais de 72 horas que aconteceu a violência, aí a gente tem que encaminhar a paciente pro IML mesmo, porque daí o perito não vai até os hospitais, tá? Mas se você está numa cidade que não tem hospital de referência para aceitar as pacientes, é você que faz tudo isso na tua unidade e faz o encaminhamento dela para o IML daí, tá? Certo? Obrigado. Imagina. Então, gente, aqui eu deixei as fichas de notificação no slide, mas se vocês virem lá no Drive, tem a ficha de notificação inteira para vocês verem, porque às vezes por slide fica meio pequenininho para vocês enxergarem tudo. Mas se vocês observarem, na ficha de notificação tem todos os dados que a gente precisa, tá? Relacionados ao tipo de violência e características do agressor, se usou algum tipo de arma, se não usou. Ainda tem aqui uma abinha aqui embaixo que ele vai mostrar se você quiser escrever alguma coisa sobre os dados da violência. Tem o local que a violência ocorreu, perto do que, tudo, horário, tudo certinho. Então, assim, quanto mais preenchida tiver essa ficha,
melhor. Inclusive, quando chega no serviço social e ela não está completamente preenchida, muitas vezes o serviço social volta para nós para ver se a gente tem alguma coisa em prontuário para adicionar na ficha, tá? Porque isso é outra coisa importante. Vocês vão estar preenchendo a ficha, mas também tem que ter o preenchimento em prontuário também do serviço de saúde, tá bom? Então, aqui, a equipe ela é composta por um médico clínico ou de especialidade cirúrgica, né? Então, normalmente o ginecologista obstetra, tá bom? Ou cirurgião geral. Aqui, os serviços de Curitiba, os pediatras, né? No Pequeno Príncipe, e os ginecologistas e obstetras no HC e no Evangélico. Enfermeiro, técnico de enfermagem, psicólogo, assistente social e farmacêutico, tá? Tem que ser uma equipe que converse junto, que saiba o fluxo de atendimento e que saiba como acolher e como atender a paciente, tá? Não pode largar simplesmente a paciente em qualquer lugar, porque ela já está em situação muito vulnerável, tá bom? Então, aqui, o que a gente vai pedir na hora que a paciente chega para nós na questão, no momento da violência sexual? Então, a gente vai coletar conteúdo vaginal para investigar clamídia, gonococo e tricomonas. Vai pedir exame de HIV, HBsAg e anti-HBs para ver status sorológicos, hepatite C, sífilis, TJ, TGP, caso a gente vai iniciar profilaxia com antirretroviral, hemograma e o beta. Nossa, Fernanda, mas por que tudo isso na hora que ela chega? Nem dá tempo, né? Mas é porque nem dá tempo de soro converter alguma coisa, mas é porque na hora que ela chega, a gente justamente precisa saber o estado dela naquele momento. Porque o segmento depois, a gente vai saber se alguma coisa foi fruto da violência ou não, tá? Então, aqui, o que eu tinha falado antes para vocês coleta de exame não deve retardar o início das profilaxias. Então, assim, a paciente chegou, por exemplo, lá na tua unidade de saúde. Ah, eu não consigo coletar clamídia, gonococo e tricomonas. Só vou conseguir daqui uma semana. Eu espero para começar a medicação? Não, tá? Eu espero para começar qualquer coisa? Não. Ah, ela não consegue coletar os exames agora. Posso coletar só a semana que vem, daí eu começo as profilaxias semana que vem? Não, tá? Então, isso é muito importante. Coleta de exame não deve nunca retardar o início das profilaxias, tá? Os exames forenses, quais são? Esses daqui, eles vão ser feitos pelo perito. Lembra que a gente tem que emitir aquelas guias de exames do perito? É para isso que a gente precisa. Então, eles vão pedir para vocês coletarem 2 frasquinhos de sangue para exame de DNA e beta-HCG do IML, urina. Vão pedir também swab de secreção vaginal, para fazer avaliação de espermatozoide e PSA de vagina, boca, vulva, ânus, pênis. Se na história da paciente tem contato das regiões íntimas com outros locais do corpo, também pode ser coletado de outros locais do corpo. Eles podem pedir também roupas da paciente, absorvente, tudo que tiver de dado para o IML é importante, tá? Então, aqui, essa tabelinha é super importante para vocês gravarem, gente, porque vai ter os exames que vocês vão ter que pedir na admissão da paciente e depois os exames de segmento, porque se vocês verem essas pacientes, elas vão estar elas precisam estar num serviço de referência, porque elas vão ter um segmento de até 6 meses depois que aconteceu a questão da violência. Então, na admissão, para reforçar, exames do conteúdo vaginal para pesquisa de clamídia, gonococo e tricomonas, sífilis, HIV, hepatite B, C, beta-HCG, daí hemograma, glicose, creatinina, TJ, TGP, bilirrubinas, se a gente for começar a terapia antirretroviral, a profilaxia pós-exposição, tá? Aí, em 2 semanas, caso ela esteja fazendo a profilaxia, repete esses exames, né? Principalmente função hepática e renal, repete o beta. 6 semanas depois, conteúdo vaginal, sífilis, anti-HIV. 3 meses, sífilis, HIV, hepatite B e C. 6 meses, hepatite B e C, porque daí a gente vai estar contemplando todas as janelas sorológicas das principais infecções sexualmente transmissíveis, tá? Agora, gente, eu acho que é basicamente a parte mais importante da aula que está começando, tá? Então, vamos bem com calma. Se vocês precisarem parar, respirar, esticar a perna, vocês avisam, tá bom? Mas isso é muito importante que a gente vai começar. A paciente chegou, a gente fez o acolhimento, pegou a história, solicitou os exames, e agora? O que a gente faz a partir deste momento, tá?
anticoncepção de emergência. Muito, muito importante, tá, gente? Então, quando que a gente vai prescrever anticoncepção de emergência? Para todas as pacientes com sinal de puberdade e que não estejam na menopausa, tá? Ih, gente, peraí. Peraí, acho que vai ter que começar de volta aqui, né? Tá, eu vou mandar o link de volta então para vocês, tá bom? Prof, eu acho que ficou para sempre. Não precisa. Não Que precisa? apareceu aqui que não vai fechar mais. Ah, é? Pelo menos para mim foi o que apareceu. Tá, se parar, daí eu mando o link de volta, beleza? Então, assim, voltando lá, para todas as pacientes com sinais de puberdade e que não estejam na menopausa. Por que que é importante a questão de sinais de puberdade, gente? Vocês têm que lembrar que a primeira menstruação, ela vai acontecer, então a paciente, ela começa ali ela começa a fase folicular, ela ovula, a fase lútea e ela menstrua. Então, não necessariamente ela já vai ter tido a primeira menstruação, ela pode engravidar antes de ter tido a primeira menstruação, certo? Vocês concordam comigo? Porque se ela vai ovular e depois só que ela vai menstruar, então se ela tem sinais de puberdade, por mais que ela nunca tenha menstruado, tem indicação de fazer anticoncepção de emergência, tá? Menopausa não precisa fazer, porque menopausa, né? Então a gente não precisa fazer. Sempre que tiver contato certo ou duvidoso com sêmen, independente do período menstrual, tem que prescrever contracepção de emergência também, tá, gente? Então, bem importante. Aqui, eu vou falar para vocês que eles falam assim no protocolo. Não precisa a gente usar anticoncepção de emergência para aquelas pacientes que têm relato de uso de método com alta eficácia. Vocês vão ler lá no protocolo que eles colocam pílula, injeção, anel, tudo isso como método de alta eficácia, tá, gente? Eu sempre falo para vocês na unidade de saúde, não existe nenhum método 100% eficaz. Até que me prove ao contrário, tá todo mundo grávido, entendeu? Então, na minha prática, ela pode chegar me falando que ela é laqueada. Eu vou prescrever método de contracepção de emergência, tá bom? Mas no protocolo e na prova, se vocês virem lá que ela tem descrito que ela usa o método com alta eficácia, ela não tem dúvida sobre tomada de método, não falhou nenhum dia nem nada, então não precisa prescrever, tá? Mas na prática, gente, prescreve para todo mundo, tá? Quando não há possibilidade de contato de sêmen com a região genital. Isso também é outra coisa extremamente duvidosa. Vocês vão ver no atendimento dessas pacientes que a maior parte delas chega extremamente abalada emocionalmente. A maior parte delas não consegue descrever em detalhes o que aconteceu. Algumas não conseguem nem falar se teve ou se não teve penetração, se teve ou se não teve contato com o sêmen, se teve ou se não teve contato com... se teve o uso de camisinha, que é outra coisa que eles colocam também no protocolo. Então, assim, gente, essa parte é extremamente difícil da gente avaliar, tá? Então, assim, sempre que tiver alguma possibilidade de ter tido contato ou você tem qualquer dúvida, faça. Na dúvida, gente, faça. Nesse caso, é melhor a gente prescrever uma contracepção de emergência para uma paciente e ela não engravidar, do que a gente falar assim, ah, não, é verdade, eu acho que realmente não teve, então não vou prescrever nada, daí depois ela engravida do estuprador. Então, assim, é muito grave isso. Então, na dúvida, façam. Só que lembrem que o protocolo, ele coloca isso. Não precisa se relato de uso de método com alta eficácia e quando não há possibilidade de contato de sêmen com a região genital, tá? Mas na possibilidade ou na dúvida de ter tido contato, ou na dúvida sobre o uso de método ou não, faça, tá bom? Tem que ser o mais precoce possível, nas primeiras 72 horas, tá bom? Passou de 72 horas, não adianta mais passar a contracepção de emergência, tá? E se ela tiver vômitos nas primeiras 2 horas, repetir a dose e se persistir, considerar a via vaginal. Qual seria a via vaginal? O DIU, tá? Também pode ser utilizado como método de contracepção de emergência, mas aqui os protocolos brasileiros de uso de critérios de elegibilidade, eles não consideram o DIU como contracepção de emergência, sabe? Mas o protocolo, ele diz que pode ser considerada via vaginal, tá? Então, dá para pensar. Mas, assim, vomitou nas 2 primeiras horas, repete a dose, tá?
A primeira escolha qual que é? Gravem bastante aqui esse slide, tá? Então, a primeira escolha, levonorgestrel, 1,5 miligramas, tá bom? 1 comprimido via oral ou 2 comprimidos de 0,75. Essa é a pílula do dia seguinte, tá bom? Então, essa é a primeira escolha, tá? Ah, mas aí o Alfredo perguntou lá, tô lá na minha unidade de saúde. Não tem pílula do dia seguinte na unidade, né, gente? Na unidade tem o quê? Tem o ciclo 21, tem injetável trimestral, injetável mensal e o DIU. E aí, o que eu vou fazer? Então, você vai fazer o ciclo 21. Ó, o ciclo 21, como é que vai ser, então? 4 comprimidos de 12 em 12 horas por um dia, tá bom? 4 comprimidos de manhã, 4 comprimidos à noite, tá? Muito importante a gente orientar aqui a paciente que até a gente terminar esse segmento dela em relação à infecção sexualmente transmissível, ela tem que usar o preservativo com o parceiro que ela esteja naquele momento, tá? Então, porque até a gente descartar todas essas patologias, ela tá sob o risco de desenvolver alguma, tá? Então, é bem importante para ela não gestar naquele momento e usar o preservativo. Então, em relação à contracepção de emergência, tudo bem? Alguém ficou com alguma dúvida? Beleza. Então, agora sobre as infecções sexualmente transmissíveis. Qual que é o maior problema das infecções sexualmente transmissíveis? Normalmente elas geram grande temor, grande ansiedade, elas são muito estigmatizadas, a maior parte das pessoas tem um amplo acesso a todas as informações que precisam, então, assim, elas sabem o quanto é importante, o quanto é ruim para uma pessoa ser portadora do vírus HIV, por exemplo, que é a doença que é mais estigmatizada ainda, né? Então, assim, isso gera um transtorno muito importante. Tanto que vocês já devem ter ouvido muita gente falando assim, nossa, meu Deus, eu prefiro estar grávida do que ter uma doença, entende? De tão importante que isso é na vida das pessoas. Então, é fundamental que a gente inicie as profilaxias o quanto antes. Tópico extremamente importante aqui da aula, gente. Se tem história de abuso crônico, não tem indicação de fazer profilaxia. O que é considerado abuso crônico para o Ministério da Saúde? Abuso que aconteça por mais de 72 horas ou em dias recorrentes. Então, se aconteceu uma vez a mais de 72 horas, já não tem indicação da gente prescrever a profilaxia para HIV, por exemplo, tá? As outras doenças, vocês vão ver que até a gente pode fazer acima de 72 horas, mas profilaxia pós-exposição para HIV já não tem mais indicação de ser feito. E se é um abuso crônico recorrente, também não tem indicação de ser feito, tá? Então, aqui. Isso daqui, gente, é extremamente importante também, tá bom? Isso cai em prova, tá? Porque são essas as patologias, são essas infecções sexualmente transmissíveis que a gente vai fazer as profilaxias, tá? Então, sífilis, gonococo, clamídia e tricomonas, tá? A paciente, ela vai chegar para nós, foi acolhida, preenchemos a ficha, fizemos descrição em prontuário, pedimos os exames e a gente vai fazer a prescrição lá das medicações para ela tomar. Então, na prescrição que a gente vai fazer, vai vir a bezetacil, tá bom? 2.400.000 unidades, ceftriaxona para gonorreia, azitromicina 1 grama para clamídia e sequinidazol 2 gramas para tricomonas, tá? A gente só não faz sequinidazol quando a paciente está gestante naquele momento. E a nossa escolha é o metronidazol, tá? Não tem sequinidazol onde eu trabalho. O que eu posso fazer? Pode passar o metronidazol também 2 gramas dose única, tá? São 8 comprimidos, tá bom? Vocês vão ver que, assim, a terapia antirretroviral e a contracepção de emergência, eles vão gerar bastante náusea, bastante desconforto para a paciente, tá? Então, se ela não conseguir tomar aqui o sequinidazol, principalmente, tudo bem, você pode esperar, tá bom? Porque a tricomonas é uma patologia que a gente pode esperar para iniciar tratamento e até profilaxia, tá? Então, não tem problema se você não conseguir fazer naquele momento, tá? O mais importante é a gente começar a profilaxia pós-exposição com os antirretrovirais e a contracepção de emergência, tá? Então, se não der para fazer o sequinidazol ou o metronidazol, naquele momento não tem problema, tá bom? Todas as outras, se conseguir fazer ali naquele momento, é melhor, tá? Então, aqui, hepatite B e C, como que a gente vai fazer? A hepatite C não tem profilaxia, tá?
E a hepatite B, daí também, igual a anticoncepção de emergência, a gente vai ter que avaliar se teve ou se não teve exposição ao sêmen, sangue ou outros fluidos corporais, tá bom? Se a gente vê que a questão, o esquema vacinal da paciente está tudo bem, se ela tem comprovando que está tudo bem, a gente não precisa fazer nada em relação à hepatite B, tá bom? Se a gente vê que está incompleto, se ela não tem dados, se ela não sabe o que aconteceu, a gente prescreve a primeira dose da vacina da hepatite B no momento do atendimento e a imunoglobulina anti-hepatite B a gente pode fazer até 14 dias após o início, após a violência, tá? Mas o mais importante é a gente saber se ela tem ou não esquema vacinal completo. E aí, se não tiver, faz a primeira dose e programa para fazer a imunoglobulina até 14 dias após. Hepatite C, não tem profilaxia, tá? HIV. Então, o que é importante? A paciente teve lá a questão da violência. Por que a gente tem que triar ela muito rápido, acolhê-la muito rápido? Porque a profilaxia pós-exposição em relação ao HIV, ela tem uma chance de ter melhores efeitos profiláticos se ela é iniciada nas primeiras 2 horas ou no máximo até 72 horas após a violência, tá? Passou de 72 horas já não tem mais indicação de iniciar o uso, tá? E quanto antes a gente inicia, melhor é. Então, ela já chega ali, você viu que a paciente é vítima de violência sexual e ela já foi acolhida, tudo, você já faz a prescrição para a farmácia, a farmácia já manda o quanto antes essas medicações para serem iniciadas, tá? Isso daqui, que ele fala no protocolo, se o agressor é HIV negativo, pode parar ou não precisa nem iniciar. Só que, gente, de volta, quantas pacientes vão saber qual era a sorologia do agressor delas? Se é o agressor que mora com elas, elas até podem saber. Mas se não, não. Isso é outra coisa que eu sempre falo na unidade com vocês. Que a gente tem que oferecer, faz parte dos exames de rotina, oferecer investigação de sorologias para as pessoas. Vocês veem lá na unidade que as mulheres acabam fazendo por quê? Porque elas fazem pré-natal. Então, pelo menos uma vez na vida, elas acabam fazendo sorologias para as que engravidam, né? Mas não necessariamente todas as outras pessoas fazem sorologias durante a vida. Talvez se vocês virarem para o pai e para a mãe de vocês, vocês perguntem, e aí, vocês sabem a sorologia de vocês? Talvez eles nem saibam também, entende? Então é muito difícil essa questão. Se o agressor for HIV negativo, pode parar ou nem começar, tá? Sempre começa, tá bom? A não ser que ela tenha muito comprovado aquilo lá. Lembrar que a duração da profilaxia pós-exposição é 4 semanas, tá bom? Não adianta fazer se tem história de abuso crônico. Fernanda, mas ó, você tá me falando que, assim, não tem que fazer se tem história de abuso crônico. Mas imagina se ali tem uma mulher, ela é casada com um cara, e ele é HIV positivo e ele tá abusando ela faz 2 semanas. Não vou fazer? Não, não tem indicação de fazer, tá? Porque o abuso já começou há mais de 72 horas, tá bom? Então, isso é bem importante, tá? Abuso crônico ou a mais de 72 horas não tem indicação de ser feito, tá? E daí aqui outra particularidade importante, se sorologia positiva do agressor, a gente faz o esquema baseado na genotipagem do agressor. Então, todo mundo que faz tratamento para HIV, eles acabam fazendo o genótipo do vírus para ver qual o melhor tratamento antirretroviral para aquele paciente. Se a paciente souber qual, né, é a genotipagem do agressor, daí você pode fazer também baseado naquilo. Só que do mesmo jeito que a gente, a maior parte das vezes, não sabe se é negativo o agressor, muito difícil também, se é uma pessoa desconhecida, a gente saber se é positivo também, né? Então, aqui, ó, gente, tem algumas situações que é como se fosse a questão da anticoncepção de emergência, que eles consideram recomendada ou não recomendada fazer ou não a questão da profilaxia pós-exposição. Então, quando que é sempre recomendado? Violência sexual ocorrida em menos de 72 horas, sem uso de preservativo, via anal e ou vaginal, com ejaculação, certo? Então, assim, isso você sempre vai fazer. Você vai individualizar se teve penetração oral, se foi só penetração oral com ejaculação. Daí você individualiza. Não é recomendada quando teve penetração oral sem ejaculação. Não é recomendada se teve uso de preservativo.
Não é recomendada se o agressor é sabidamente HIV negativo. Não é recomendada se o abuso sexual foi sofrido há mais de 72 horas. E não é recomendada se abuso crônico pelo mesmo agressor, tá? Eu concordo. Então, isso aqui é protocolo, ó, gente, tá? Isso aqui é a tabela do protocolo. Eu concordo com essas duas últimas situações. Não recomendada se abuso sexual há mais de 72 horas e se abuso crônico. Beleza? Ótimo. Aí agora a gente entra aqui. Não é recomendada se o agressor é sabidamente HIV negativo. A maior parte das vezes a gente não vai saber, tá? Então, vai acabar fazendo. Se teve uso de preservativo durante toda a relação, durante toda a questão da agressão. Gente, a maior parte das vezes essas pacientes elas chegam em situação tão vulnerável, tão mal, psicologicamente falando pra gente, que elas nem lembram o que aconteceu. Vocês têm que lembrar da parte da psicologia também, que a nossa mente, o nosso cérebro tem mecanismo de defesa e muitas vezes a gente vai apagar muitas coisas que aconteceram na nossa mente como uma forma de autodefesa nossa. Então, muitas vezes elas não vão saber o que aconteceu. Então, como que a gente vai garantir que teve uso de preservativo durante toda a agressão? Então, assim, na dúvida, prescreva, igual a anticoncepção de emergência. Na dúvida, prescreva. Penetração oral sem ejaculação. Como que a gente vai saber se isso aconteceu ou não aconteceu também, tá? Individualizar decisão se teve penetração oral com ejaculação. Gente, pelo amor de Deus, se coloquem no lugar da pessoa que está sendo violentada. Vocês gostariam de ficar pensando, será que teve, será que não teve? Meu Deus, não lembro, não sei o quê. E se teve, vou ficar sem tomar, porque a chance de eu contrair HIV. Pelo amor de Deus, né, gente? Então, assim, isso é opinião minha, opinião Fernanda. Prescrevam, tá? Na dúvida, prescrevam. É ruim de tomar. Putz, dá um monte de efeito colateral, gente. Dá náusea, vômito, diarreia. Sério, você fica vomitando e se cagando 7 dias. Até se acostumar. Mas prescrevam, gente. É importante a gente fazer isso pelos pacientes, tá bom? Não deixem de fazer, tá? Então, assim, é ruim. E eu sempre falo o quanto é ruim. A gente tem que orientar as nossas pacientes que é ruim fazer, mas dá importância disso ser feito, tá? Só para vocês terem uma ideia, gente, de quão ruim é. Teve uma vez que eu me furei com um paciente HIV positivo no hospital e eu tive que tomar a profilaxia. Gente, aconteceu tudo que podia acontecer comigo. Deu caganeira, vômito, tudo que dava aconteceu comigo. E eu ainda fiz um rache e monoartrite do meu tornozelo esquerdo. Fiz um rache até aqui o umbigo, monoartrite, não conseguia andar. Fiquei sem andar por 3 dias por conta disso. Tive que mudar a tarde, foi um rolo. Mas, gente, é muito importante fazer, tá? Então, assim, falem para as pacientes que pode acontecer várias coisas, mas que é importante elas continuarem fazendo, tá bom? Então, aqui, a primeira escolha que a gente vai fazer para as pacientes não gestantes, então, é o tenofovir, lamivudina e dolutegravir, uma vez ao dia por 28 dias. Esse é o 3 em 1, tá, gente? Então, ele tem menos efeitos colaterais, é mais fácil a tomada, ela toma de manhã e tudo certo, tá bom? Então, aqui, para gestante, o esquema é um pouquinho diferente, é o tenofovir, lamivudina e raltegravir. Tenofovir, lamivudina é 1 comprimido por dia, e raltegravir é de 12 em 12 horas. É isso que muda um pouquinho, porque para gestante, habitualmente, a gente não usa o 3 em 1, tá? Não usar inibidor da bomba de prótons, porque ele pode alterar a absorção dos antirretrovirais, tá bom? E, de volta, alertar sobre os efeitos colaterais possíveis e a importância do uso correto, tá? Então, gente, sobre essa questão de infecções e anticoncepção de emergência, é isso. Alguém tem alguma dúvida? Não? Então, vamos para a última parte da aula, tá? Professora, então, assim... Oi, pode falar. Tem uma dúvida da Ana que ela mandou no bate-papo. Onde que vê isso, gente? Não, mas já foi. Eu acabei perguntando no áudio depois. Já? Tá. Eu não nem vi que tinha chat, gente. Onde fica isso? Desculpa. Tá. Se vocês tiverem alguma dúvida, interrompe aí, tá bom, gente? E se alguém falar mais alguma coisa no chat, avisa, porque eu nem sei onde é o chat, tá? Então, assim, nessa aula, eu sempre coloco algumas notícias, assim, recentes, assim, sabe? Sobre violência, pra gente ver que não é uma coisa que tá longe de nós, tá?
E aí toda vez que eu vou dar essa aula, eu revejo, vejo se tem coisa nova, se mudou algum protocolo, alguma coisa ou outra. E aí eu fui vendo que começou a juntar muita notícia. Então, tipo, eu comecei até a apagar alguns slides de tanta notícia que estava dando. Então, essa daqui é uma notícia de outubro. Mulher é vítima de estupro coletivo após passar mal em rua de São José de Meriti, no Rio de Janeiro. Eu imagino que todos vocês tenham visto, mas foi uma notícia que foi amplamente veiculada em todas as redes, porque apareceu que a mulher realmente passou mal. E assim, gente, tava voltando do trabalho, blusa de manga comprida, né? Um casaquinho de manga comprida, calça jeans, tênisinho. Nada, gente, nada. Passou mal na rua e os caras foram lá e agrediram ela. Então, assim, né? Não tem a ver com a roupa que a vítima tá usando, o lugar que ela tá, então, a situação que ela tá, então, né? Isso existe. Aqui, a Lei Maria da Penha, esse daqui é de agosto do ano passado. A Lei Maria da Penha completava 13 anos, e daí aqui, ó, mas o número de feminicídios e agressões sofridas só continua crescendo no país. Então, isso, para vocês verem que é muito grave, apesar de a gente ter uma lei que é uma das 3 mais importantes do mundo, de acordo com a ONU, o nosso país só vem aumentando esse número de feminicídio, de violência contra a mulher. Isso daqui, gente, ó, do dia 30, de segunda-feira, tá? Então, a notícia recente, tá bom? Durante o isolamento, ocorrências de violência contra a mulher podem ser registradas pela internet no Espírito Santo. Por quê? Porque está sendo visto no mundo todo que as mulheres estão sofrendo mais violência doméstica no período da quarentena. E vocês têm que lembrar que a maior parte dos agressores são os parceiros, são as pessoas que moram com elas. Então, tem muita mulher que está isolada, isolamento social, com os agressores. Então, a gente tem que ter uma forma de ajudar essas mulheres de algum jeito. E daí, aqui no Espírito Santo, eles falaram que agora dá para ser registrado pela internet. A nossa justiça já é meio ruim, imagina agora no tempo de quarentena, né? Então, tudo que a gente puder fazer para ajudar as pacientes, essas mulheres nessa situação, é melhor. Então, vocês já devem ter visto, tem várias coisas acontecendo aí nos condomínios e tal, de pessoas que estão se prontificando, deixando o número do interfone e tal, para as mulheres ligarem em caso de violência, de tão importante que isso tem sido, tá? Então, aqui, ó. Aqui também uma outra coluna, com isolamento, a questão da violência contra a mulher fica ainda mais grave. Então, isso é bem importante. Lá na China já foi visto o aumento da violência contra a mulher também, na Itália e na Espanha também, tá? Então, isso é bem grave mesmo, tá? Então, aqui, isso daqui é uma babaquice que o Moro falou no passado, que eu fico de cara toda vez que eu lembro, né? Então, a violência contra a mulher é produto da distorção cultural. Então, que ele foi falando que as mulheres estão ganhando mais espaço no mercado e os homens estão se sentindo muito vulneráveis em relação a isso, por isso eles estão agredindo mais as mulheres. Oh, meu Deus, como nós mulheres somos ruins, não é mesmo? Então, gente, não é distorção cultural nada, entendeu? Então, isso é bem importante, tá? Aqui, Justiça do Rio de Janeiro registra mais de 22 mil processos de violência contra a mulher em 2 meses. Então, para vocês verem o quanto isso é importante, gente. 2 meses, 22 mil processos de violência contra a mulher. Então, não é uma coisinha simples. Se vocês forem parar para pensar, é quase os números do coronavírus, entendeu? 2 meses, 22 mil casos. Então, é muito grave. A nossa sociedade inteira está preocupada com a pandemia do coronavírus? Sim, todos temos que estar, porque é uma doença super importante. Mas será que a gente não tem que se preocupar também com essa questão de violência também? O tanto que isso acontece, o quão grave isso é na nossa sociedade? Um bônus para vocês, um pouquinho, a questão do aborto, tá bom? Porque sempre que a gente fala em atendimento à violência sexual, a gente tem que estar falando de um serviço que também vai promover acesso ao aborto legal, tá? Porque é um direito da paciente fazer esse aborto legal, tá? Então, o aborto no Brasil, ele é legalizado quando tem risco de vida para a gestante nesta gravidez, tá? Quando resultado de um estupro e quando tem a questão do feto anencefalo, tá? A paciente, ó, isso é muito importante. Eu mandei um protocolo para vocês de dúvidas também, em relação à parte legal também para profissionais de saúde. Se vocês puderem dar uma lida, é bem bacana. Então, assim, a paciente, ela chegou no serviço de saúde e falou assim: eu fui estuprada, eu quero fazer o aborto legal. Qual é o procedimento?
Posso fazer? Sim, pode fazer. A gente habitualmente encaminha para um serviço que faça, tá? Que esteja já com a tramitação, com toda essa questão de processo já em andamento aqui em Curitiba, então, HC e evangélico, tá? A gente encaminha para esse serviço, tá? A paciente não precisa ter um boletim de ocorrência para poder fazer, tá? O aborto legal, tá bom? Basta ela chegar falando que foi estuprada e tem desejo de aborto legal, tá bom? Ah, mas imagina que, por exemplo, assim, Fernanda, lá no dia da violência, ela não procurou atendimento, porque ela ficou com vergonha, ela ficou nervosa, ela não quis ir. E aí, assim, 2 meses depois ela descobriu que tá grávida, a menstruação não desceu e tá grávida. Mesmo assim, ela pode fazer? Sim. Nesse caso, a palavra da paciente é o que basta pra gente. Ela faz uma declaração de próprio punho, dizendo o que aconteceu, faz o registro no hospital mesmo, é preenchida a ficha de notificação também, tá? Não pode esquecer da ficha. É preenchida a ficha de notificação, tá? Ela preenche daí de próprio punho uma carta dizendo o que aconteceu, relata a história, a gente põe em prontuário, ela assina e a gente pode fazer o aborto legal, tá? Não precisa de boletim de ocorrência, não precisa ter tido atendimento no dia da violência, tá? E a gente tem que garantir que isso seja feito. Uma coisa que é importante para vocês lembrarem, gente, a definição de aborto. Aborto é a interrupção da gestação entre 20 e 22 semanas, com feto pesando menos de 500 gramas, tá? Então, ela não pode chegar com 30 semanas e falar, ó, quero interromper a gestação, eu fui vítima de abuso. Não, não é bem assim também, tá? Então, assim, ela pode chegar nesse período gestacional e ela pode só falar o que aconteceu, não precisa ter feito o boletim de ocorrência para poder fazer o aborto legal, tá? Então, por que é importante a gente falar disso também? Se vocês lembrarem, os principais agressores estão dentro de casa. Se vocês lembrarem também, boa parte das mulheres não denunciam e não procuram atendimento. E aí, o que elas fazem com elas mesmas? Elas vão procurar clínicas clandestinas de aborto. E aí, nessa, a gente tá perdendo muitas mulheres também, tá? Não sei se vocês viram, se vocês puderem, tiverem a oportunidade, qualquer coisa, depois eu mando o link, deixo no Drive também para vocês verem, o vídeo da doutora Débora Diniz, falando sobre a questão do aborto. Não só sobre o aborto legal, mas legalização do aborto no geral, tá? Eu não vou ficar militando aqui, porque não é o objetivo da aula, mas, assim, antes de eu falar sobre aborto legal necessariamente, sempre pensem, gente, que vocês não são donos do corpo de ninguém. Vocês não têm que fazer juízo de valor sobre a liberdade de ninguém, sobre o que a pessoa quer ou que não quer que seja feito, tá? Então, quando a gente for lutar pró-aborto ou contra-aborto, a gente tem que lembrar que a gente não está vivendo o que aquela pessoa está vivendo, tá? Então, assim, sejam sensatos quando vocês forem emitir opiniões em relação a isso, tá? A gente sempre tem que respeitar a autonomia do outro, tá bom? Porque é isso que a doutora Débora Diniz fala nesse vídeo. Ela fala que, além da questão de muitas mulheres serem vítimas de violência e procurarem clínicas clandestinas ou comprarem o Citotec, que é o misoprostol do Paraguai, e usarem altíssimas doses, colocarem as vidas delas em risco, tem mais todas as outras mulheres que, por outros motivos, querem fazer aborto e acabam tendo consequências graves em relação a isso. Então, essa pesquisa nacional do aborto de 2016 foi visto que 1 a cada 5 mulheres já realizou algum aborto clandestino, gente. Não é aborto tipo o que vocês veem lá no HT, que a mulher chega lá com uma ecografia, aborto retido, ou chega lá sangrando, aborto em curso. Não. A mulher procurou alguma forma não legal de interromper a gestação dela. Então, de volta, 1 em cada 5 mulheres. Se vocês são um grupo de 5 amigas, pelo menos 1 já fez aborto. Sozinha. Talvez na casa dela, usando o Citotec, talvez com agulha de crochê, tá? Então, assim, isso é muito importante mesmo, tá? De 2.002 mulheres entrevistadas, 48% precisou de internamento para finalizar o procedimento. Então, assim, começou a tomar o Citotec lá na casa dela, começou a cutucar lá o colo do útero com a agulha de crochê, teve algum tipo de complicação, teve que ir para o hospital, tá? E, ó, o aborto é a 5ª causa de morte materna no Brasil, tá bom? Então, para vocês verem o quanto isso é grave, gente.
Porque, assim, eu falo pra vocês também, eu não tenho uma grande experiência, mas na minha experiência até hoje, eu nunca vi uma mulher que internou para um procedimento para preparar o colo para aborto, por aborto retido ou por anencefalia. Eu nunca vi uma mulher morrer por conta disso. Então, se é a quinta causa de morte materna no Brasil, olha o quanto de mulheres estão morrendo em clínicas clandestinas ou até mesmo em casa, tentando provocar aborto não seguro. Então, assim, não sei até onde é justo uma pessoa que é contra o aborto e tal falar assim, não, eu sou contra o aborto, não sei o que, isso não tem que acontecer. Olha o tanto de vida que está sendo perdida, porque tem tanta gente falando o que deve e o que não deve acontecer com o outro, né? Então, pensem nisso, tá bom? Então, é isso, pessoal, tá? Lembrar de tudo isso, tá bom? Sempre empoderem as mulheres, deem força para elas fazerem o que elas puderem fazer, o que elas quiserem fazer, tá bom? Não deixem essas mulheres sozinhas. Na unidade de saúde, no início do ano, as meninas que estavam comigo, teve, né, um grupo que estava comigo, a gente teve uma situação que a menina estava sendo violentada, abuso psicológico, né, pelo pai em casa, e a gente ficou numa sinuca de bico ali com ela, porque ela falou com todas as letras que ela não queria de forma alguma que a gente fizesse a denúncia, que a gente notificasse. E toda notificação gera algum efeito no sistema de saúde. Então, assim, a partir do momento que eu vou lá e faço a notificação, o que acontece? O sistema de saúde, de algum jeito, vai mandar uma assistente social lá na casa da pessoa, vai mandar uma agente de saúde na casa da pessoa. E essa menina, ela deixou bem claro que ela não queria. Ela tinha recém feito 18 anos, então, se é menor de 18 anos, é obrigação do profissional de saúde fazer a notificação, tá bom? Encaminhar uma ficha para o conselho tutelar. Mas se é acima de 18 anos, também é obrigação nossa preencher a ficha de notificação. Só que lembrar também que a gente tem que respeitar a autonomia daquela mulher. Infelizmente, ela tinha retorno marcado para agora, essas semanas, para a gente revê-la, conversar de volta, tudo. Só que daí aconteceu tudo o que aconteceu, eu não sei o que vai dar desse caso. Mas a gente ficou numa sinuca de bico mesmo, porque ela não queria, de forma alguma, que a gente fizesse a denúncia, sabe? Então, isso é importante também, que a gente tem que saber até onde que a gente pode ir ou não dentro dessas situações, certo? Mas não deixem nunca de apoiar as mulheres, sejam legais umas com as outras. Os meninos também, tá? Sejam legais com as mulheres, tá bom? Certo? Eu vi que alguém levantou a mão. Não sei o que. Prof, Oi. fui eu, tava testando como é que funciona isso, mas eu tenho uma dúvida. Eu tenho uma dúvida. Pode falar. A gente já teve um caso também que rolou essa sinuca de bico aí de fazer a notificação ou não. Eu queria saber o que acontece a partir do momento que a gente faz a notificação. Alguém vai até a casa dela? Como funciona isso? Então, quando a gente faz essa notificação, são 3 fichas, são 3 vias, né? Ali na fichinha de notificação que vocês viram, só mostrou uma, mas elas são 3 folhinhas uma de cada cor. Vai uma para cada serviço, fica uma na unidade, uma vai para serviço epidemiológico e outra vai para a delegacia da mulher. Quando a gente faz essa notificação, o serviço de saúde que essa mulher está inserida, a unidade de saúde que ela está inserida, eles encaminham a agente comunitária lá, assistente social, vai na casa da mulher, para saber qual é a situação que está acontecendo ali. Não necessariamente é feita uma denúncia a nível de delegacia, entende? Então, assim, a gente não está fazendo uma denúncia. Tipo, quando eu ligo no 180 e eu faço uma denúncia, é diferente da ficha de notificação. Porque isso daí vai entrar em todas as tramitações legais do negócio. A ficha de notificação é para fins epidemiológicos. Só que como a gente tem uma pessoa que está sofrendo algum tipo de dano, o serviço de saúde ele vai até a casa da pessoa para averiguar o que está acontecendo. E a partir do momento que é visto que realmente aquilo está acontecendo, está botando em risco a vida da pessoa, aí eventualmente entra a questão do Ministério Público também, sabe? Mas se não, eles mandam um agente de saúde na casa da pessoa. Beleza, obrigado. Certo? Mas alguém levantou a mão, gente. Eu tenho... Na verdade, não é uma pergunta. É que no começo do ano você tinha comentado de fazer uma aula sobre sexualidade. Isso. Acho que consegue fazer com a gente?
Normalmente eu falo de sexualidade junto com o DIU em Planon. Aí Tá, e a é gente tudo vai ter essa aula online também. se as aulas não voltarem, aí vai ser online. Mas se não, normalmente é no mesmo dia de DIU em Planon, Beleza, certo? certo. Mais alguém tem alguma dúvida? Pode falar. Bruno, pode falar. Agora sim. Nas questões tinha alguma coisa de violência matrimonial e eu não sei o que quer dizer isso. O quê? Desculpa? Nas questões que tinha um tipo de violência matrimonial, acho. Patrimonial. É, Isso. Isso, é aquela questão do. Quando eu falei para vocês que a mulher sofre algum tipo de violência em relação principalmente à parte financeira. Ah, tá. Então, por exemplo, assim, porque você vai ter que fazer isso para mim porque eu ganho mais que você. Você vai ter que fazer isso porque você não trabalha, eu trabalho. Então, ela é colocada em situações de submissão, daí ela acaba tendo também abuso psicológico, tudo, por conta dessa parte de patrimônio mesmo, sabe? Entendi. Prof, acho que o que o Bruno quis dizer é que na questão estava escrito matrimonial, ao invés de patrimonial. Ah, tá. Ah, então desculpa, pode ter sido até erro meu. A gente ficou. Eu acho que foi um erro de digitação, na verdade. Uhum. Não, pode ter sido erro meu. Mas matrimonial seria de matrimônio, né? Seria de parceiro. Mas acho que foi erro meu mesmo, porque era para ser patrimonial. Beleza. Certo? Oi, pode falar. Entraria em violência patrimonial a mulher que, por exemplo, não consegue se separar do agressor quando o agressor é o parceiro, por exemplo, por depender financeiramente? Sim, também. Uhum, sim, entraria também. Porque aí ela acaba vivendo uma situação que não necessariamente é a que ela gostaria de estar, né? Acaba deixando de fazer outras coisas por conta dessa questão de dependência financeira. Uhum. Entendi. Obrigada. Certo? Prof, eu tenho uma pergunta. Pode falar. A mulher, ela não é obrigada a ir na delegacia e fazer BO, mas a gente, como médicos, é obrigado a fazer a notificação compulsória, né? Isso, E exatamente. fazer a notificação não vai implicar em visita na casa da mulher, em tudo isso? Isso, é essa a questão. Quando a gente preenche a ficha de notificação, uma vai para o serviço de saúde que ela está inserida, então vai para a unidade de saúde da região dela. Neste momento, a rede acaba articulando alguma forma de mandar algum profissional, agente comunitário, tudo até a casa da mulher para averiguar como está a situação lá. Só que a rede também tenta ao máximo ser o mais sigiloso e o mais assim, mantendo a confidencialidade. Não vai uma agente comunitária na casa da mulher e fala assim, eu vim aqui porque foi preenchida uma ficha de notificação, a gente ficou sabendo que a senhora está agredida. Não. Vai lá fazer uma visita. Vocês têm que lembrar que os agentes comunitários, quando a gente vai fazer um cadastro numa unidade de saúde, o agente comunitário ele vai até a nossa casa para ver se a gente efetivamente mora lá. Então é como se fosse uma visita dessas, entendeu? Ah, entendi. Mas E não você tem que falar para paciente isso. Assim, eu vou ter que fazer uma... Isso. A gente tem que falar, ó, é minha obrigação, eu preciso preencher a ficha de notificação. Beleza, obrigada. Por nada. E, professora, só em relação à idade, daí então, assim, se for maior de idade e pedir assim, não quero que faça a notificação, você não precisa, você pode dar esse direito à pessoa. Se é de menor, daí não tem como escapar, você tem que fazer a notificação. Tem que fazer. Na verdade, assim, a ficha de notificação, ela é sempre obrigatória, sabe? Então, assim, sempre preencha, sempre, sabe? Você fala para a pessoa, eu tenho que preencher, eu sou obrigada a fazer esse preenchimento, porque é violência sexual, tudo. Por mais que a pessoa não queira, qualquer coisa você deixa descrito na ficha, você fala para o serviço de saúde para que a pessoa não quer, mas a gente tem que fazer esse preenchimento para dado epidemiológico. Só que na prática a gente vê que é muito difícil isso também, quando a paciente pede para a gente não fazer, sabe? Já a menor de idade não existe essa possibilidade. Paciente não adianta o paciente pedir, não adianta implorar, tem que preencher. Menor de 18 anos é obrigatório a gente fazer o preenchimento da ficha. Não tem como passar. E daí a gente tem que encaminhar uma para o conselho tutelar. Só que daí, menor de 18 anos, o conselho tutelar vai até a casa da pessoa.
aí já começa a vir uma situação meio diferente, né? Porque não é muito comum o conselho tutelar ir na casa das pessoas, né? Então, é uma situação um pouco mais delicada, mas a gente não pode deixar de fazer de forma nenhuma, tá? Tá. Certo? Prof, só uma perguntinha em relação ao menor de 18 anos. Uhum. Nessas situações em que a gente faz a notificação e que tem a visita, como que a gente pode proteger a criança? Porque a gente não tem essa certeza de que... Porque tem todo esse contexto social. Como que a gente protege a criança nesse sentido? Então, aí é a parte que o conselho tutelar vai agir. Então, assim, se a agressão ela é feita por um dos responsáveis, cuidadores, pais ou responsáveis, aí o conselho tutelar vai proteger a criança, afastando a criança da casa dela. Entendeu? Mas aí eles não dão um prazo para isso. Não dão um prazo. Então, até fazer toda a investigação, toda a parte legal, até encontrar alguém que possa ser tutor dessa criança, a criança ela fica afastada dos pais, vai para um lar ou para casa de um outro tutor que possa ser responsável. Se a criança chega no hospital, para mim, por exemplo, eu posso internar ela? Pode. Daí se ela chega no hospital, você vê que é o pai e a mãe que estão abusando, sei lá, ou que é o único cuidador que mora com ela e que não tem capacidade de mantê-la bem, você aciona o serviço social, aciona a psicologia e você pode internar a criança para proteger. E até mulher mais velha também, gente. Eu já tive situação que eu internei também mulher, porque não dava para mandar a mulher embora na situação que estava vivendo, entende? E teve situação também que a mulher pediu para ficar internada, entende? De tão grave que era a situação em casa. Então, você pode sim, você tem uma autonomia que você deve ter e você deve fazer para preservar a vida do paciente. Certo. Obrigada, prof. Certo? Mais alguém, gente? Prof, tava pensando aqui, não tem algum caso em que um agressor precisa fazer algum exame? Como, por exemplo, um teste rápido para HIV? Então, se a gente tem acesso ao agressor, a gente pode fazer teste no agressor também. Mas normalmente a gente não tem. Normalmente o agressor não vai junto, sabe? Mas se a gente tem, a gente faz todas as sorologias no agressor também. Mas isso não é previsto no protocolo, porque normalmente o agressor não vai junto, né? E se vai junto, já tem casos, eu nunca atendi, ainda bem, mas tem casos de que o agressor foi junto, né? Porque o agressor é o marido, daí a mulher entra, fala, ó, tá ali fora, não sei o quê. Mas a gente não consegue fazer a solicitação para ele porque a pessoa se recusa ou a pessoa diz que ela não agrediu, né? Que isso é muito comum também, né? A paciente chegar com o agressor dela, pedir para ser atendida sozinha, contar para nós, porque a pessoa nega, porque a pessoa diz que não fez nada e tal. Então, mas normalmente a gente não tem acesso ao agressor, mas se a gente tiver, pode ser feito os testes no agressor, sim. Mais alguma coisa, gente? Não? Então é isso, pessoal. Se alguém tiver alguma dúvida, se alguém quiser perguntar mais alguma coisa, tá bom? É só me avisar. Espero que vocês tenham gostado. Boa quarentena pra vocês, tá bom? E a gente se vê em breve, espero, tá bom? Tchau pra vocês, gente. Arrasou, prof. Tchau. Tchau, prof. Obrigada. Tchau, prof. Tchau. Tchau, prof. Valeu.